Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinho, sou cientista político. Estamos no dia 23 de janeiro de 2017. E ele voltou, Sérgio Moro voltou. O juiz que provavelmente vai prender o Lula, porque a juíza perdeu a oportunidade. Pois é. E aí vocês vão dizer assim, Antônio, tu errou. Na verdade, eu até errei, mas errei não foi de propósito, vamos dizer assim. O que acontece com a situação? Era um cenário, tá? E o cenário estava apontando isso. Alguém esperava nesse cenário que Teori Zavascki falecesse? Morresse? Morreu? Hein? Em algum momento se esperava uma morte acidental, o assassinato, seja lá o que for aquilo ali? Alguém esperava? Não, né? E o que se esperava era o seguinte, que Teori jogasse no ventilador a questão toda e acelerasse a questão da Lava Jato. Ele era o relator da Lava Jato, ele ia apresentar o relatório, ele adiantou as férias dele exatamente para poder fazer essa situação, e ele ia apresentar o relatório. Quando o Sérgio Moro voltasse, talvez, se ele tivesse que prender realmente o Lula, já estaria tudo mais ou menos encaminhado. E agora atrasou tudo. A morte de Teori Zavascki atrasou e trouxe à tona a possibilidade de novo Sérgio Moro prender Lula, se for o caso. Aí muita gente queria, por exemplo, que Sérgio Moro fosse o novo juiz do STF, né, no lugar de Teori Zavascki. Bom, o próprio Michel Temer, que é quem vai indicar o juiz, já disse que não vai indicar alguém enquanto não for escolhido o relator. Ele já disse isso, né? A preferência é alguém da própria turma do Teori. E o decano faz parte da turma do Teori. Então, e por ser o mais velho e ter a prioridade, a preferência, a tendência é que seja o decano. A tendência é que seja o decano, Celso de Mello. Né? Agora, o Sérgio Moro nem que ele quisesse, ele poderia ser o juiz relator desse processo, porque ele já está fazendo parte numa outra instância, e isso a lei impede. Ou seja, tu faz uma parte, tu já julga aqui num momento, aí tu corre na frente para depois julgar de novo. Isso aí é irregular e acaba dando condição, margem para dizer que aquilo ali é um golpe, né? Então não tem como dizer. Na verdade, para o PT é interessante até que o Sérgio Moro prenda Lula. Porque o que acontece? Eles estão alegando que o Sérgio Moro tem interesses outros, políticos, isso, aquilo, aquele outro. E aí, que eu estava falando no vídeo que o Sérgio Moro talvez não prendesse Lula, provavelmente, que era um cenário que ia afastar o Sérgio Moro, mandar ele para as férias, e aí botar uma outra pessoa, para que essa pessoa tivesse acesso e pudesse prender Lula, sem mostrar que a coisa é da Lava Jato e não especificamente de Sérgio Moro. Isso era uma situação que era bem viável, era bem dentro da casinha, bem dentro da lógica, bem dentro do raciocínio, né? Ia livrar a pressão da Lava Jato em relação ao Sérgio Moro, uma série de coisas, mas como estratégia do PT, para o PT é vantagem que Sérgio Moro prenda Lula. Eles estão todo um discurso de que o Sérgio Moro é contra o Lula, que tem algo pessoal ou que tem algum interesse político por trás desse negócio todo, e aí esse discurso ia cair por terra. Então, a prisão de Lula por Sérgio Moro é interessante para o PT. O PT quer que o Sérgio Moro prenda Lula. Pode parecer que não, mas é o que eles querem. Para eles é interessante.
Por quê? Porque eles vão manter o discurso, né? Mantém o discurso, tudo intacto, do jeito que está, e aí eles vão poder argumentar no Supremo, dizer, olha, houve interesse político, houve questão ideológica, houve interesses particulares, ele quis se autopromover, isso, aquilo, aquele outro. É tudo falcatrua, é tudo viagem, mas na verdade é o discurso deles e ia ser rompido. Então a morte, teoriza Vasque, veio exatamente para romper com essa situação toda. Aí não só paralisa durante algum tempo o processo, quando retornar o processo, a possibilidade, se acontecer alguma coisa e houver a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva, vai acontecer exatamente a vantagem para o PT para poder argumentar do ponto de vista jurídico, do ponto de vista de contraponto jurídico. Entendeu? Então tem um senão nessa história toda aí, que realmente acaba favorecendo de algum modo o discurso aquele de nós somos os coitadinhos, nós estamos sofrendo um golpe. Isso é a teoria da conspiração do PT, que todo mundo está contrário a essa situação. Para o Michel Temer isso não é nada agradável, né? Porque o que acontece? Está sendo agora feito a questão do Tribunal Superior Eleitoral, julgando as contas de campanha do PMDB e do PT. E existe indícios, né, e agora também está saindo alguma coisa na revista Veja, se eu não me engano, a questão do PMDB está envolvido com corrupção de grande escala. Se acontecer a queda da chapa do PMDB e do PT, ou seja, o PT e PMDB, né, pode ser que o PMDB saia do poder, e pode ser também que, aparecendo muita situação de corrupção, inclusive envolvendo diretamente a questão, e nessa questão da teoria, aparecendo alguma questão do PMDB, pode ser que o PMDB caia também. E se cair, a eleição da Câmara e a eleição do Senado, a presidência da Câmara e a presidência do Senado, não pode ter nenhuma participação de nenhum desses citados, ou do PMDB. Porque se acontecer isso, vai começar a correr a questão da hierarquia de poder. E aí pode acontecer da necessidade de um processo de intervenção, que é o que eu venho sempre falando, eu venho sempre comentando, para promover uma nova eleição, uma eleição de um mandato tampão, ou até mesmo de uma constituinte exclusiva que dê suporte à questão de uma reforma política federal no ano de 2017, antes mesmo das eleições de 2018. E aí, preparando para 2018, para que 2018 haja uma governabilidade maior e que nós não tenhamos mais toda essa situação aqui. A crise está quase instaurada. Para quem achava que a gente estava em crise, ainda não estamos em crise. Quando nós estivermos em crise, eu vou avisar vocês, a coisa está feia, mas é só cenário por enquanto, não tem nada ainda acontecendo de fato, são só cenários. E nessa história do cenário que Lula poderia ser preso nas férias de Sérgio Moro, mas não foi, né, porque aconteceu um fato que modificou todo esse processo. E cenário tem disso, gente. Cenário, tu tem um cenário que ele está indo de uma determinada forma, e em algum momento alguma coisa pode modificar aquele cenário. Um fator diferente pode modificar isso. Não quer dizer que eu tenha necessariamente errado. A condução ia para aquela direção, né? Então, eu errei, mas não foi de propósito. Acontece. Esse tipo de coisa acontece, tá? São situações que acontecem. Olha, um fato muda tudo, uma ação muda tudo.
né? Tu tá com um planejamento de vida até tu morrer. Aí morre e acabou o planejamento de vida. Não tem mais projeto de vida porque tu perdeu a vida. Simples assim. Né? Então não tem motivo mais para dar projeto para dar sequência para aquele projeto. Alguém pode dar sequência para ti. Hoje, quem daria sequência ao projeto de teoria Zavascki? Na mesma linha dele. Né? Celso de Mello, né? E o Barroso são da mesma linha do teoria Zavascki, e que dariam continuidade a esse processo. Assim, ó, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, eu vou fazer um vídeo específico para ele, porque merece que a gente argumente as coisas que está falando de uma forma um pouquinho mais específica. Vou fazer um vídeo específico para ele, né? Então eu não vou nem comentar agora, mas assim, ó, já deixo de antemão, é uma promessa minha falar especificamente sobre ele, sobre a conduta dele e o porquê que ele está agindo da forma como ele está agindo. É muita informação e nesse caso eu não quero prolongar o vídeo, quero deixar ele um pouquinho mais curto, né? Mas falar especificamente do retorno de Sérgio Moro. Sérgio Moro está voltando, provavelmente depois que acontecer a prisão, melhor, depois que acontecer a indicação do novo ministro para relator, muito provavelmente não seja a Carmen Lúcia, ela não vai pegar ela, não vai matar no peito esta, porque ela não é, e outro que eu quero fazer também um vídeo, né, o Joaquim Barbosa, eu quero fazer um vídeo também sobre ele, prometo esses 2 vídeos ainda essa semana para vocês, tá? Então ela não é o Joaquim Barbosa, ela não vai agir como ele, tá? Ela vai indicar alguém. A tendência é que seja a prioridade, que seja da mesma turma, tá? A turma tem 2 que tem um perfil similar, que é o Barroso e o Celso de Mello. A tendência é que seja o decano, o Celso de Mello, tá? Porque é o mais antigo e porque é da mesma turma. É a prioridade, é para ele o negócio. A tendência. Posso estar enganado, mas é uma grande tendência, tá? E aí vai dar continuidade ao processo, vai colocar no ventilador, jogar no ventilador, e aí a partir daí a gente vê o que realmente vai acontecer. Se aquela lista tem todos os nomes que estão dizendo, se apesar dos nomes, se esses nomes eles vão, se vai ser feita alguma decisão, porque uma coisa é aparecer o nome na lista, né? A partir dali tem que ver a questão do foro privilegiado ou não, quem vai ser julgado ou não. O Sérgio Moro não vai julgar essas situações porque ele é juiz de primeira instância, né? Então ele não tem como julgar nada disso, isso vai ficar ao cuidado do STF, porque é uma questão de foro privilegiado, são políticos, então não tem nada a ver com o Sérgio Moro. Já Lula não tem foro privilegiado e é uma questão específica dele. Conforme for a situação, a questão essa do avião pode ser que acelere alguma coisa se houver realmente algum envolvimento, alguma coisa que possa mostrar isso. Mas isso levaria 90 dias para se fazer toda aquela questão da caixa preta, dos estudos, da aeronáutica, uma série de coisas, e eu acho que vai ser depois disso. Acho que a prisão do Lula pode acontecer antes. Pode acontecer antes. Já devia ter acontecido. Já devia ter acontecido. É que alguns fatos atrasaram esse processo todo. Algumas coisas eram para ter acontecido para que houvesse essa situação. Gente, é conveniente para o Brasil que esse tipo de situação, que esse tipo de prisão ocorra nas férias, porque é menos conflito e é menos pressão popular. O Brasil reage menos enquanto estiver durante praia, carnaval, coisa desse sentido. De repente, talvez, quem sabe, em meio ao carnaval, pode acontecer, tá? Pode acontecer. Mas já era para ter acontecido no Natal, já era para ter acontecido na troca de ano,
já era para ter acontecido nas férias de Moro. Alguma coisa está segurando esse processo todo. Eu ainda não sei explicar o motivo por qual disso tudo. Eu estou conjecturando situações. Já existem indícios, provas suficientes que poderiam levar Luiz Inácio Lula da Silva à cadeia. Por que não levou ainda à cadeia? Todo mundo se pergunta. Eu também me pergunto. É uma questão de... eles querem ter certeza absoluta de que ele não vai ter... assim, ó, ele não vai entrar por uma porta e sair pela outra. Essa é a certeza. Eles querem ter essa garantia, eles querem ter essa certeza. E se em algum momento isso não ocorrer desse modo, o que pode acontecer? Lula pode ser solto e o processo pode cair e ir por águas abaixo. Para que isso não aconteça é que eles estão demorando. Eles querem ter a garantia de que quando ele entrar para a cadeia que ele vai ficar por lá. Então tem que ter os indícios bem garantidos, assegurados, as provas têm que estar bem fundamentadas e não pode ser nada por conjectura ou por convicção, né? Tem que ser por comprovação, tá? Então é isso que está demorando um pouquinho. Alguma coisa está faltando, algum detalhe está faltando para que ainda não tenha acontecido todo esse processo. Quando se completar o círculo, quando fechar o círculo, aí eles vão tomar a atitude necessária. Talvez teoria fosse a fechada do círculo, e talvez, se você acredita que de repente isso possa ter alguma coisa realmente envolvendo toda essa questão, pode ser explicação lógica para essa situação toda. De qualquer modo, a gente espera para qualquer momento. Eu fico torcendo para ligar a televisão e ver hashtag Lula na cadeia, né? Mas não aconteceu ainda. Vamos torcer para que quando a gente retorne das férias, né, em 2017, volte para o trabalho, alguma coisa nesse sentido, a gente tenha boas notícias. Olha, Lula foi preso, a política deu uma reviravolta tremenda, mas daqui para diante as coisas vão começar a caminhar numa direção um pouquinho mais de combate real à corrupção. O ano tem que começar com limpeza, para que a gente tenha menos conflito ao longo do ano, menos problemas ao longo do ano e possa fazer uma gestão mais técnica, mais administrativa, mais célere, mais proba, mas dentro do raciocínio lógico da razão, né? Que a gente tenha menos corrupção em 2017, é o meu desejo para todos nós, para todos realmente. E que, claro, os culpados sejam criminalizados, responsabilizados e que a justiça seja feita, tá? Não quero vingança para nada, eu quero justiça, tá? Muito obrigado pela atenção dispensada.